Marinho Alves Ferreira. Eu sou de Brasília, mas moro em Florianópolis, Santa Catarina, e eu tenho paralisia cerebral. Bom, hoje você vai ver a vida da minha mãe, Antônia Vilarinho Cardoso. Boa tarde, boa noite ou bom dia, mãe. Quer dizer, Antônia Vilarinho. Me conta. Bem criança, né? Eu comecei, como muita gente começa, né, a fazer teatro, muitas pessoas que eu conheço começam a fazer teatro na escola, né? Então, eu comecei na escola. Quando nós viemos lá do Maranhão para Brasília, eu, minha mãe, minha avó e meu avô, minhas irmãs, quando a gente chegou em Brasília, a gente foi morar numa cidade satélite lá no Gama. E lá no Gama, quando a gente chegou lá, eu já tinha 7 anos. E aí eu fui pra escola. Mas isso, o meu avô, ele gostava muito de música. Ele foi sanfoneiro. E isso me influenciou bastante. Porque eu já, mesmo pequena, mas eu já era bem precoce, eu já queria dançar, eu já queria me amostrar. Com certeza, com certeza. Quando eu comecei a ir para a escola, começou a ter os eventos da escola. Aí eu comecei a fazer os eventos lá na escola, né? Porque eu tomo atitude, né? Eu adoro organizar também. Então eu fui lá para a escola, eu comecei a organizar os eventos lá, sempre montar as peças, eu que dirigia. Aí eu comecei também a dançar na escola, fazer ginástica olímpica, e aí na ginástica artística, porque eu queria ser atleta também, eu queria fazer como a Nádia Companhete, que era na época, não sei falar o nome dela direito, mas era tipo essas atletas de solo. Mas isso, nessa época, como eu não consegui fazer essas coisas, né, a música, a arte estava muito pulsante, né? E aí eu fui fazer isso, fui para a ginástica rítmica, e lá na escola eu comecei a ter o desejo de fazer teatro. E fui montando as peças, porque nessa época os filmes que a gente tinha era muito filme de bang bang. Então eu fazia as coisas, mas era tudo muito engraçado, tudo que eu fazia era engraçado. Era tudo muito... Tudo levava para comédia, tudo. Então, acho que isso foi já o começo, onde eu comecei já a despertar em mim esse lugar da palhaça. Lembro. Então, quando eu comecei a fazer teatro, que eu fazia só de brincadeira lá na escola, o meu avô não se importava. Então, quando realmente eu fui começar a fazer uma peça, fui fazer um teste com a peça, ele já estava vendo televisão, já estava vendo as mulheres da novela. Então, ele começou a comparar isso com a coisa da novela. E aí ele começou a me proibir, ele não deixava eu ir fazer, ele não queria que eu fizesse teatro, porque ele achava que as mulheres que faziam teatro e que iam para televisão eram prostitutas. E para ele não queria ter uma filha prostituta, ele começou a me proibir. Aí eu comecei a ir escondido, né? E aí eu fui fazer um teste, e aí nesse teste o cara queria que a gente fizesse uma coisa muito diferente. Então, como eu queria muito me libertar, né, das coisas do meu avô e tudo, eu tirei a roupa, e eu já estava maior, estava com uns 15 anos, eu acho, por aí. E aí foi eu ter uma amiga minha, que a gente era assim, um par de jarro, né, da escola, a gente foi junto. E aí, foi aí que eu comecei a pensar em fazer já um teatro fora da escola. Aí fui fazer um outro espetáculo, aí foi montado um grupo lá no Gama, que era o GTG, que era o Grupo Teatro do Gama. Então eu considero esse teste, né, o meu primeiro momento do teatro mesmo, já para pensar uma coisa mais, né, não é profissional, que a gente foi sempre amador, mas já fora da escola. Aí quando eu fui a primeira peça, acho que hoje a banda não sai. E aí eu era o homem dos pratos. Era tipo o que, né, batia os pratos. Eram aqueles pratos, né? E ele tinha que bater esses pratos na hora certa. A banda tava lá tocando, aí tipo, pá, pá, aí continuava a banda, sabe? Só que ele tava bêbado, todo desequilibrado, né? Então, para ele acertar, bater isso na hora certa, no momento certo, era muito engraçado, porque ele passava o tempo todo tentando ali, o pessoal tocando e ele tentando acertar esses pratos.
Isso é muito palhaço, né? É muito palhaço. E nessa época não tinha história ainda da palhaçaria. Era tipo comédia, a gente pensava que nessa época eu fazia teatro, né? Mas já tinha palhaça já instalada ali. Eu vou resumir, né? Porque tipo assim, é uma história bem complexa e longa, né? E da minha mãe, quando a minha mãe se separou do meu pai, o meu avô levou a gente pra morar com ele, eu, minha mãe e minhas irmãs. E aí no Nordeste as pessoas não ficam pensando assim, vou registrar no nome de fulano, eu vou registrar no meu nome. Então meu avô disse, já ela vai me ver morar aqui em casa, então eu vou ser o pai dessas meninas. E botou eu e minhas irmãs como filha dele, já que a gente estava morando com ele, já que ele estava criando a gente, minha mãe estava dentro de casa, então pronto, né? E aí ele já pegou todos os direitos que fala assim, eu sou o pai de vocês. Tanto é que as minhas irmãs chamavam ele de pai. Eu era a única que não chamava, porque eu já estava mais velha, então eu sabia que ele não era meu pai. Mas as minhas irmãs chamavam ele de pai e chamavam minha avó de mãe. Então eles passaram a ser os nossos pais, né? E aí depois, nessa criação que tudo foi acontecendo. Então, o meu avô, ele via muito televisão. Eu lembro que ele ficava deitado no sofá como se fosse o trono dele. Onde ele ficava, ele tinha o trono dele no sofá na sala, e ele tinha um trono dele que é uma cadeira que chamava cadeira preguiçosa, que era uma cadeira antiga também, né? Que ele ficava deitadão igual o rei. E o meu avô, ele era uma figura, ele era um personagem cangaço. Meu avô é do Piauí. Eu nasci no Maranhão e minhas irmãs porque o meu avô foi pro Maranhão também. Mas quando ele era do cangaço, lá no Piauí, ele literalmente era o cangaceiro, porque ele era amigo do Zezé Leão, que era o cara mais brabo que tinha lá. E ele como meu avô era tocador, quem tocava as festas pro Zezé Leão era o meu avô. Quem tocava, quando chegava o circo na cidade, quem ia tocar no circo era o meu avô. Ele tocava na banda do circo, que era quando a minha mãe ia se divertir, ele levava a minha mãe junto, naquela época só saía com ele. E a minha mãe, ela sempre gostou também de cantar, na época chamava drama, porque tem as dramistas, as mulheres que recitam poemas. Minha mãe fazia isso. Então tem esse histórico também que vem da arte da minha vida, o que vem da sua avó, né? Da minha mãe sempre foi uma grande artista. Só não teve as oportunidades que eu tive, né? E aí, o meu avô, ele ficava lá no Gama, a gente morava num barraco de madeira. Esse barraco era azul, eu lembro, e tinha uma calçada encerada de cimento vermelho. Ele botava a preguiçosa dele ali, ele ficava lá com um capote preto, um chapéu, sabe? E um revólver debaixo da perna, porque era um lugar muito perigoso. E ele foi pra Brasília, ele passou muito tempo para aceitar que ele não estava mais lá no cangaço. Tava, né? Mesmo a gente ter chegado em Brasília, no início de Brasília, onde a gente morava lá no Gama, só tinha mato, né? Não tinha nada, mas ele mantinha isso. E aí o que acontece? Ficava lá vendo televisão, e aí eu comecei a fazer eu fiz um espetáculo que chamava As Troianas. E foi um espetáculo que ele ficou muito famoso. Foi um salto que eu dei. Eu passei um teste e eu dei um salto. Eu fui fazer esse espetáculo onde tinha os maiores atores de Brasília, assim, na época. E aí esse espetáculo, como já veio tinha dinheiro e tudo, fizemos uma propaganda para televisão. E nessa propaganda, eram as troianas que faziam, porque eu era do coro, sempre pegando os personagens menores, mas era muito engraçado, porque ali no coro, as troianas, a gente se divertia muito, porque a gente tinha que sofrer, mas a gente ficava sacaneando umas às outras ali, sabe? Tinha um colega nosso, que era o Chico Expedito, não sei se era o diretor, que ele ficava fazendo careta na hora que a gente estava fazendo a maior cena de sofrimento, de tragédia, porque era uma tragédia grega, uma tragédia de Eurípides, eu acho. Ele ficava fazendo careta pra gente rir na hora que estava sofrendo. Então, isso já era uma comédia. Quando o meu avô viu essa propaganda, ele associou ao que ele já via, porque ele não ia pensar assim, minha filha não é puta, minha filha não tá na novela. Ele já pensou logo, foi pra televisão, virou prostituta. E a propaganda era assim, ó, passava a cara da gente assim, cara de cada troiana. Aí veio a minha carona lá bem grande assim, as troianas. E aí ele viu essa propaganda, não falou nada e foi pro bar, porque tinha um problema de alcoolismo, né? E aí foi pro bar. Bebeu muito lá no bar. Quando ele chegou, tava bebendo lá no bar, um tio meu, ele começou a falar de mim, meu tio reforçou mal ainda. Não, mas ela contou um monte de coisa que ela não tinha feito, contou para eu fazer. Contou pro meu avô que eu tinha feito. Quando ele chegou em casa, bêbado, ele deitou no trono dele no sofá e ficou me esperando eu chegar. Ficou esperando.
E começou já a resmungar. Ah, essa safada. Ah, essa sem vergonha. Eu vou matar essa sem vergonha. Quando eu tinha vindo do trabalho, sempre quando eu chegava do trabalho, eu chegava rindo, querendo contar a novidade. Eu sempre fui a alegrinha da família. Sempre, sempre, sempre. Por conta disso, eu tinha o estigma de que eu não queria nada, de que eu, né, enfim. Quando eu cheguei na porta, a minha mãe, assim, não é a minha avó, a minha mãe, a sua avó, levantou e falou assim: corre que o papai vai te matar. Do susto, quando eu fiz assim, ele levantou, pegou o revólver e botou na minha testa e falou: eu vou te matar. Eu nem pensei duas vezes. Eu comecei a correr. E a minha mãe ficou na frente dele: o senhor me mata, mas não vai matar ela. Ficou assim, aquela coisa, tragédia. E eu fui correndo, esperando a bala nas costas. E corri, igual o Pichote, que ele fez, só lembro de filme. O Pichote, tudo só lembro de filme. Eu imaginei, desde aquele dia, eu nunca mais voltei pra casa. Nunca mais. Eu fui morar em casa de um monte de gente. Eu não fiquei na rua porque eu já fui procurar. Tinha um grupo GTG, já fui pra casa da Rita, da minha amiga, já tinha, né? E de lá pra cá, nesse período todo que eu fiquei sem casa, não podia visitar minha avó, eu não podia visitar minha mãe, eu não podia visitar ninguém, não permitia minha ida lá. Então ficava minha avó sofrendo, minha mãe sofrendo, eu sofrendo muito, né? Porque eu passei uma situação muito difícil, né? Tinha quase, né? Passava fome, comia escondido, roubava comida da casa das que eu tava, porque, tipo, a situação era essa. Depois, né, que passou isso, depois passou tudo isso, né, depois de muitos anos, aí a sua avó foi morar no Cruzeiro, lá em Brasília, já não era mais no Gama, né, a gente já mudou muito a nossa vida. Aí quando chegou no Cruzeiro, passou assim 3 meses lá no Cruzeiro, foi que eu fui para uma festa no Gama, conheci seu pai, aí, vamos casar, vamos, aí que a gente não tem dinheiro. Tá, vamos morar junto. Cheguei lá na mãe, peguei minhas coisas, tô indo morar junto com o cara. Mas pelo amor de Deus, tô fazendo, tô indo morar junto com o cara. Fui morar com teu pai. Muito tempo depois, a gente sem dinheiro, a gente casou porque a gente queria ter na época, para você receber um dinheiro quando você casava. A gente casou para receber esse dinheiro e pronto, ficamos juntos. A gente casou, passou quase 2 anos só bebendo e dançando, porque o pai gostava muito de dançar também. E a gente nas festas. A gente passou quase 2 anos se divertindo. Aí, quando a gente pensou em ter um filho, a gente já tinha passado assim, eu tava com 2 anos já casada, tudo aí, eu engravidei. E aí foi quando eu engravidei de ti. Mas primeiro teve minha irmã, certo? Tava depois. Tava depois? É. A gente, era aquela coisa, né? Como dizia a tua avó, a tua outra avó, a mãe dele, né? Era o sapato sujo, o pé sujo e o sapato velho, né? Porque a gente só pensava em se divertir. Ele também é artista, né? Jornalista, da área de televisão, que eu acho que você herdou isso dele. O que depois veio, né? Foi difícil lidar, é porque o meio em Brasília, nessa área de jornalistas, né? A pessoa tem muito fácil acesso às drogas, a pessoa muito fácil acesso a né? Já tinha um histórico também de bebida, né? E aí isso foi o que foi dificultando a nossa relação. Mas isso demorou também bastante, porque quando tu nasceu, a gente, Nossa Senhora, mudou a nossa vida. Quando vem uma criança, muda, né? Era tipo sereno pra lá, sereno pra cá. Mas a gente não seguia as regras direitinho que o povo queria, porque quando tu nasceu, tu já nasceu muito grande, gordo, muito grande, gordinho. E aí foi pra casa, aí já veio a história da paralisia cerebral. Pra descobrir que você tinha paralisia cerebral, Sereno, demorou um tempo. Porque quando você nasceu, a gente só tava encantado, né? Então era ria o tempo inteiro. Tinha um olhinho bem puxadinho, parecia filho de japonês. Aí sua avó, mãe de seu pai, falava assim: esse menino tem o olho muito puxado, porque fica todo mundo dando pau. Eu falava: eu sempre fui muito provocadora. Eu falava: não, dona Terezinha, ele foi filho do verdureiro, porque quando o Erinho, o pai, quando ele ia fazer as matérias dele de jornalismo, o verdureiro passava aqui, o verdureiro era japonês. Então eu sempre tirava uma piada, eu sempre provocava, e aí eles achavam que eu era maluca. Antônia é doida, né? Antônia é doida. Não dá pra levar a Antônia a sério. É que a palhaça tava ali o tempo inteiro, né? Eu sou artista acho que desde sempre, porque o meu avô já trouxe isso, né? A gente foi pra Salvador, eu tinha 3 meses. Aí eu achava estranho, mas esse menino tem o pescoço todo mole, ele é todo molão, ele é muito gordo. Mas todo mundo falava assim: não, o pescoço dele é mole porque ele é gordinho.
Falei, mas ele não sustenta, diz que sustenta a cabeça logo que nasce. Não, mas é porque ele é muito gordo. Passeamos lá em Salvador, fomos pra praia, tem foto, eu tô com 3 meses na praia, todo mundo, que louca, Antônia, leva o menino pra praia com 3 meses na Salvador. Meu Deus, era desse jeito. Quando a gente voltou, antes disso, voltando aqui, antes da gente ir para Salvador, eu tinha ido no médico para tirar os pontos da cesárea. Foi quando o médico me chamou, que tu tava no meu colo, ele falou, vem aqui a senhora. Aí lá ele falou assim, tá muito amarelo, né? Então vocês vão ficar internados. A gente ficou internado lá. Fui tirar os pontos da cesárea, nós já ficamos lá. Foi quando eles detectaram que tinha alguma coisa diferente. Mas foi necessário que era icterícia. E a icterícia, na época, era muito normal as crianças nascerem com icterícia. Então ninguém pensava que era paralisia cerebral, era icterícia. Não, vamos ficar aqui, vai tomar banho de sol, daquele tem um negócio lá que eles botam a criança dentro e vai ficar tudo bem. Passamos lá 15 dias, foi o banho de luz e tudo, fomos para casa. A senhora dá banho de picão, pega sol, passamos todo esse período. E continuava amarelo, cada dia uma vez mais amarelo, mais amarelo. Aí falou, não, fazer alguma coisa. Aí fomos procurar a solução e ninguém chegou nesse negócio de paralisia cerebral. Era só, aí levei no médico e disse, é porque vocês não brincam com ele, precisa brincar com ele. Quando eu fui levar ele lá pro meu avô, né, pra ele ver, ele disse, é porque vocês são 2 bestas, eu e teu pai, vocês não conversam com o menino, vocês não brincam com o menino, vocês são muito abestalhados, né, vocês não conversam. Então foi passando, aí a gente foi pra Salvador, voltou e continuou assim. Então quando já tava, sei lá, uns 4 meses, falei, não, tá muito estranho, não tá certo, vamos em outro lugar. E fui numa clínica. Aí nessa clínica eu comecei, não, tem alguma coisa diferente. E aí fiquei nessa clínica e tal. Aí, disseram, não, vamos levar no Sara Kubitschek. Eu tava com uns 8 meses. Vamos no Sara Kubitschek. Chegou no Sara Kubitschek, que é um hospital muito de nome, né, tudo. Foi fazer exame, tudo. Não, paralisia cerebral, tipo coriotetose, que é uma paralisia que ela é uma lesão no cerebelo que ela afeta a coordenação motora, né? A paralisia cerebral afeta a coordenação motora, mas com esse diagnóstico ela é considerada leve, mas não é leve porque não é porque os movimentos involuntários não afeta, né, tanto, por exemplo, você consegue andar, consegue se locomover. Então, quando é muito comprometido, a pessoa não anda, fica numa cadeira de rodas. Claro que a gente viveu muito tratamento, né, para hoje, porque você teve o diagnóstico de não andar, você era vesgo. É muito difícil acreditar que hoje você, né, o homem que você é, porque você, além de ser vesgo, você babava. Quando botava aí pra sentar, ela caía igual uma bolinha assim, ó. Sabe aqueles... ficava aquela bola, caiu igual uma bolinha. Então, isso foi, né, foi muito tratamento, né. Era um momento muito desesperador, né, porque eu tinha um sonho, que era ser atriz, era fazer teatro. E a vida sempre me levando para muitos lugares que para mim dificultava realizar esse sonho. Então eu vivia entre ir trabalhar, te levar para fazer tratamento no Sara, esperar teu pai chegar e cuidar da casa. Era na urgência. Mas acho que ser uma mãe também, né, que hoje em dia chama de mãe atípica, né? Na época não tinha isso. Mas eu era mãe de uma criança com paralisia cerebral, que pra mim, já respondendo o que você tinha perguntado lá atrás, né, como foi esse choque, né? A gente passa por fases. Primeiro a gente pensa, o que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? Fica assim, não sei o que fazer. Mas a gente precisa fazer. E aí você faz, né? Então eu, tinha determinada. Da mesma determinação que eu tinha pra fazer teatro, eu tinha também pra cuidar, a responsabilidade de cuidar dos filhos. Então eu encontrava brechas para fazer todas essas coisas. Claro que eu tinha muitos problemas de estresse, eu chorava muito, eu passei por muita dificuldade, porque quem via de fora não sabia o que estava acontecendo. Pelo contrário, às vezes julgava, porque queriam que eu largasse de mão. Porque a partir do momento que eu tive o filho, eu não posso fazer mais teatro. Eu não posso mais estudar, não posso mais nada. E eu pensava o contrário, porque ter um filho é que me motivava a querer viver, querer fazer tudo que eu fazia. Tanto é que depois eu entrei na universidade, eu entrei na faculdade nessa época. Era meu sonho, porque lá em Brasília, a gente fazia teatro amador, não tinha faculdade de teatro. Então, quando surgiu a primeira faculdade de teatro, que é do Cine de Moraes, eu queria estar junto. Então, quando eu fiz a primeira vez, eu não passei, porque eu tinha uma carga muito grande
grande na vida. Era diferente uma pessoa que chegava ali para fazer o teste, que não tinha filho, né? Que chegava ali com muitos privilégios. Eu não, já chegava ali, já sofrendo demais, já me achando errada e culpada por ter filho, por trabalhar, por ser casada, E eu era muito jovem. Nesse período, acho que eu tinha uns 30 anos, sabe? Quando eu casei, eu tinha 26 anos. Imagina, eu era jovem. Quanto de pessoas com 30 anos estavam fazendo um monte de viajando, indo fazer intercâmbio, fazer coisas. Eu estava te levando pro Sara Kubitschek e tendo o sonho de fazer teatro. E quando eu entrei no Ducina, minha vida também ganhou mudou, porque lá no Ducina eu comecei a conhecer muita gente, fiz muito curso, fiz com Antunes Filho, e com a Mir Haddad. Então essas pessoas, esses diretores, eles sempre falavam pra mim, você é uma boa atriz, sempre me elogiavam, falavam, você é uma boa atriz. E aí pra isso me aliviava, que eu pensava assim mesmo, com tudo isso, levando o filho pro Sara, com toda a dificuldade que eu tinha esse sonho. Ser boa atriz pra mim era também uma coisa que me motivava a realizar esse sonho, né? Mas aí pronto, aí começou as batalhas, os enfrentamentos. Eu tinha que uma batalha era te levar pro Sara Kubitschek, te fazer você andar, porque tudo que diziam que tu não andava, eu falava, anda. Tanto é como eu falei antes, você babava, era vesgo, né? 4 anos de idade, não andava. Eu fui descobrindo possibilidades alternativas de fazer andar, de buscar de coisa. Então, fui pro Piauí, te levei, botei, me falaram assim, tem uma simpatia que vai fazer o teu Serena andar. Qual é? Você vai pro interior do Piauí, chega lá, vai num lugar onde estão matando os boi, bota ele dentro da barriga do boi. Eu fiz essa loucura, porque eu sempre fui uma pessoa de atitude. Eu não sou uma pessoa de ficar, não vou fazer, não vai dar certo. Não, é pra curar ele, pois eu vou. A pessoa diz assim, é pra curar o Sereno, vai lá na China que lá tem uma coisa. Mas às vezes eu acertava e às vezes eu errava. Porque essa coisa de Piauí, depois eu descobri que era para paralisia infantil, que era muito comum na época. Não era para paralisia cerebral, era para o negócio das pernas. Como tu não andava, eu associei que ia servir, que era das pernas também. Então tudo isso, porque não era só eu lidar casa, marido, faculdade, teatro, era também coisas que as pessoas falavam e diziam assim, vai fazer isso que isso funciona. Tudo isso foi tudo favoreceu para hoje a gente estar fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Porque por mais na época eu me sentisse como se estivesse fazendo uma maluquice, por eu fazer tanta coisa ao mesmo tempo, isso me favoreceu também. Porque se eu não tivesse coragem de enfrentar tudo isso, eu não tinha conseguido conquistar o que eu conquistei. E dentro do Ducina, lá no Ducina, fazendo faculdade, eu tinha pessoas que já me ajudavam, né? Já ia lá pra casa, né? Aí já ficava contigo, eu ia apresentar as peças. Aí eu consegui uma menina maravilhosa, que passou anos comigo, que virou tua mãe. Qual era o nome dela, gente? Norma. A Norma. A Norma virou tua mãe. Porque é isso. Vai chegando também pessoas que vão te ajudando, né? A Norma tanto é que a Norma, até o Pedro nascer, a Norma ficou com a gente. Ela cuidou também do Pedro. Então, depois de muito tempo, que a gente já estava no Sara, o Sara tinha, tu lembra daquele do andador? Bom, primeiro também, eu arrumei muita coisa de montar, Lego. Tinha coleção, tu tinha Lego de tudo quanto é jeito. Eu lembro também que tinha um gravador, que tu queria andar com ele, só que tu não conseguia andar, mas só para segurar aquele gravador, tu ficava lá tentando ficar de pé e segurando o gravador. Lembra? Então isso foi muito estímulo. Aí veio o andador do Sara, que era um trambolho na nossa vida. Era um trambolho, pegava ônibus, não tinha carro. Pegava ônibus com o andador e tudo no braço. Era o povo ajudando e uma sacola, não era? Depois que veio esse andador, a gente queria pensar o quê? Aí me ofereceram cadeira de roda. Sim, como é que foi, tipo, o momento exato que o médico virou pra você e falou assim, olha, ele vai ter que andar de cadeira de roda? O médico não disse que tinha que andar com a cadeira de roda. Uhum. Os médicos diziam que a gente tinha que estimular bastante para você conseguir andar. Talvez você não conseguisse andar sozinho. Então o que vem, né? Quando a pessoa não consegue andar, você já vê assim, vai para uma cadeira de roda. Porque naquela época não tinha recurso que tem hoje,
né? De pensar outras maneiras, né? Você liga na internet, bota no Google, o que inventaram para a pessoa parar de vai ficar de pé. Eu já tenho, mas não, naquela época não era, cadeira de roda. Mas eu lembro que lá no Ministério, quando eu trabalhava lá, muita gente queria me ajudar. Aí me ofereceram cadeira de roda, porque na cabeça das pessoas tu não ia andar, mas na minha cabeça tu ia andar, né? Porque eu tava levando pro Sara, tava levando em outro lugar. Acho que vai andar, gente. Então quando tu começou lá no Sara, dar os primeiros passos, aí andando 3 passinhos caía, 2 passinhos caía, os mestres já foram vendo, né? E tinha, eu entrava dentro do Sara, eu queria descobrir tudo que tinha dentro do Sara que poderia ser possível para tu fazer andar. Então fizeram uns exames lá complicados. Tu não lembra que a gente ia pro Sara quase todo dia? Tinha que andar numa linha lá, tinha uns aparelhos que a médica lá, a pesquisadora, ficava olhando o aparelho. Ai, agora ele andou um pouquinho. A primeira vez que tu botou uma colher na boca com a comida, foi filmado, teu pai já foi lá filmar, né? Eu lembro também de uma sala cheia de espelho que tinha, que era pra eu poder, era um espaço grande, tinha esses espelhos, tinha um monte de corrimão, pra eu conseguir me firmar, pra eu conseguir andar. Lembro disso. Né? Todas as maneiras para você conseguir andar, né? Aí veio, depois do andador, veio as moletas. Tirou o andador e veio as moletas. E aquelas moletas também foi um terror, porque teu joelho, desde, né, lá na escola, porque tu andava de 4, né? Eu fazia uns negócios botava na calça, né? Pra cobrir, pra poder não, né? Mas aí quando começou a andar assim, veio as quedas. Aí era o tempo todo o joelho ferido. O tempo inteiro o joelho ferido. Aí essa muleta não favoreceu nada, ela foi uma ideia péssima. Foi horrível essa ideia. E eu lembrei agora daquele caminho que a gente morava ali na Asa Sul e tu ia descer lá pra ir pra Casa do Sol, né? E tu tinha mania de cajado, né? Catar pedaço de pau, pegar pedaço de pau, pedra, né? E caía, pegava as pedras, levava lá pra casa. E com essa muleta, soltou as muletas. Aí começou aqui no meu braço, né? A gente andava e aí tipo vinha os movimentos voluntários, puxava para um lado, puxava para o outro, às vezes caía nós dois, não conseguia sustentar, já tava grande, já tava com o quê? Com 12 anos, não é? Quando não tinha, né, até os 12, antes disso, eu era nas minhas costas também, né, fazendo a cocunda. E aí foi soltando, e aí quando foi um dia que tu foi pegar um ônibus, eu nunca rezei tanto na minha vida, acho que eu já rezo tanto por causa de tanto insegurança que eu tinha né? Eu acho que nessa época eu já tinha o Pedro, não é? Já tinha o Pedro. Já. Né? E aí tipo assim, o Pedro pequeno já tinha que se soltar, né? Tinha que cuidar do Pedro. E aí eu lembro que tu foi pegar o ônibus a primeira vez, meu Deus do céu. Mas isso foi com uns 15 anos. Aí foi esse período, né? Até tu pegar o ônibus sozinho, a gente ficou nesse período de tentativa, né? De tu andar segurando aqui. Foi muito tempo. Pra cima e pra baixo, pra onde eu ia. Eu ia pras reuniões de teatro, o povo ficava olhando pra mim, me olhando mal, pensando nisso, o pessoal me tratava mal, porque achava um absurdo eu te levar, porque não era pra fazer teatro. Minha vida como atriz, ela deu uma caída, não porque eu tinha filho, mas porque eu comecei a perder o mercado. As pessoas não começaram mais a acreditar que uma pessoa que tinha um filho, paralisia cerebral, que tinha um marido nessa época, teu pai já estava muito mais alcoólatra, começava a sumir de casa, a desaparecer. Eu era a cara do sofrimento. E o povo do teatro, ele não queria uma pessoa dessa, sabe? Uma pessoa dessa não servia mais para fazer teatro. Eu fui perdendo crédito. Então, era uma relação muito difícil, né? Porque teu pai começou a beber desesperadamente, né? E aí ele bêbado, tinha que te levar pro Sara. Quando ele ia te buscar na escola, lembra? Ele ia te buscar na escola, ele parava no bar, ele não ia te buscar. Quando eu via, você estava na casa de uma pessoa de noite, eu chegava do trabalho, você estava na casa não sei de quem, lá não sei aonde, que alguém te levou pra casa. Depois aí começamos a não ter mais dinheiro, porque ele começou a perder trabalho. Foi um período difícil, porque daí eu comecei já a sentir que não estava mais conseguindo mais ficar junto. E nesse meio tempo aí, eu tive a neném, né? Que faleceu. Um pouco. Um pouco antes do Pedro. Teve a neném, que já, né? Foi uma coisa também que já me tirou. Aí eu não conseguia fazer mais nada. Assim, aí quando a neném faleceu, aí eu larguei o teatro. Eu passei 2 anos acabada, o mundo acabou pra mim. Eu ia trabalhar, as pessoas só olhavam pra mim e só via tristeza, né?
Aí eu tranquei o Ducina, tudo aí, né? Depois que passou o luto, que passou tudo, eu engravidei do Pedro, né? Aí a minha vida começou a retomar. E aí já tava aquela dificuldade também muito grande, já a vontade de separar, teu pai bebendo, me deixando maluca, eu sem dinheiro, eu grávida do Pedro, rodando, pegando não tinha grana pra nada, aluguel ficava atrasando, a vida começou, porque ele começou a beber, começou a usar droga, começou tudo ao mesmo tempo. Foi onde eu tomei a decisão de me separar. E quando eu tomei essa decisão, eu demorei, porque mesmo ele bebendo tudo, ele falava assim, minha preta, nós vamos viver 400 anos, quando a gente morrer, a gente vai continuar, pra ver como é que a gente era muito, a gente era pá de jarro. Quando a gente se separou, a cidade inteira não acreditou. Nesse período, ele já era um jornalista muito reconhecido, ele já tinha trabalhado 10 anos na Rede Globo, ele já estava fazendo Estação Ciência, viajado já o Brasil inteiro com esse programa do Estação Ciência, ele já era muito reconhecido. E aí ele foi caindo, e chegou o ponto de eu me separar. E qual a primeira cidade que veio que eu pensei? Salvador. Eu tinha vontade de morar em Salvador e a gente já tinha ido lá quando eu era pequeno. Foi uma ideia que foi se construindo até chegar naquele ponto. Vamos embora, vamos pra Bahia, pra Salvador, bora. Não foi assim, não foi construindo, foi já um tempo já pensando, se eu tiver que me mudar, se eu tiver que me separar, se eu for me separar, porque eu não acreditava que eu ia me separar, eu falava, mas eu não acreditava. Aí chegou um dia que deu, eu não sei nem como é que eu consegui tomar essa decisão. Tomei a decisão, falei, eu vou embora. Eu falei pro teu pai que eu ia embora, ele ficou louco. Foi de tudo que eu já tinha passado. Abandonada, desesperada, 2 filhos, a mãe, filho, né, sem andar, né, um outro filho pequeno. Olha, foi um desespero, né? Foi um desespero muito grande, o que é que eu vou fazer da minha vida? Mas aí foi uma amiga comigo, eu já era servidora pública, então eu consegui transferir o meu trabalho para lá e consegui a faculdade, eu fui estudar na UFBA. Porque quando os sonhos da gente é assim, né? Eu sempre quis muito melhor para mim. Então eu queria estudar com os maiores diretores de teatro, eu queria fazer teatro nas melhores universidades. Então quando eu pensava em fazer teatro fora de Brasília, era tipo Unicamp, UFBA, USP, eu só pensava nas universidades top. Isso porque, tipo assim, eu ainda não me vislumbrava estudar fora do país. E eu fui estudar na UFBA. Eu conquistei isso, porque a vida é assim mesmo. Era uma coisa, uma tragédia acontecendo e uma comédia aqui do lado. O teatro, o tempo todo latente, porque até o tempo que eu passei sem fazer teatro, o teatro estava ali latente na vida. A vida minha com o teatro foi misturando muito. Então eu fui para Salvador estudar na UFBA, mas eu estava em Salvador com a minha tragédia pessoal. 2 filhos, sozinha, separada, estudando na UFBA. De novo, a vida me colocando na encruzilhada para eu. Eu já levei minha transferência, né, lá do Ducina, para a UFBA. E aí era o meu sonho. Isso também é foi um estímulo, porque você está em Salvador. 2 filhos, vindo da separação, traumatizada, com depressão, mas eu tinha esse trunfo, eu tinha uma conquista também. Cheguei na UFBA, quem conseguia chegar numa universidade como a UFBA, né, que era de renome e tudo, que era uma coisa que eu sonhava. Então uma coisa sempre caía de um lado e levantava de outro. Mas claro que eu, dentro da UFBA, eu fiz o que eu podia fazer em termos de aprendizado, de tudo, que eu não conseguia ser igual aos outros. Eu passei por muito apuro. Sabe, a gente passamos muita dificuldade em Salvador, né? Teve período que, né, em Salvador, a gente ficava a semana inteira comendo fruta, porque o cara da banquinha da fruta ali, da coisa, fazia fiado que eu não tinha dinheiro pra gente comer. E levando vocês também pra lá, sabe? Levando vocês né? Tinha até um lugarzinho pra botar. Era eu e os meus filhos, era Antônio e os filhos, então isso também sensibilizava, né? Mas eu continuava ainda com aquela energia era muito doida, mas do meu jeito. Porque nisso eu já cheguei em Salvador com os óculos totalmente diferentões e o cabelo colorido, porque eu já tinha pintado meu cabelo de tudo quanto é cor que se possa imaginar, né? Então eu chegar em Salvador também com os cabelos coloridos, o pessoal não me entendia. Eles diziam assim, como é que essa mulher trabalha no serviço público? Porque aí a minha realidade mudou no serviço público, porque eu fui trabalhar na Delegacia Regional do Trabalho. Então como é que você... Era um lugar que ninguém queria trabalhar, mas para eu ser transferida, eu tive que aceitar trabalhar nesse lugar. Então eu tinha um chefe, que Deus o tenha, acho que já morreu, um chefe que era muito rigoroso, estudava na faculdade do meu sonho e tinha que cuidar dos filhos, e Salvador é outra realidade,
nunca encontrava ninguém para cuidar de vocês. Tinha que levar para a sala. Às vezes deixava com pessoas que eu não conhecia direito. Depois fiz amizade, né, que teve a Zenite, que foi amiga a mãe de uma amiga atriz famosa de Salvador, que começou a cuidar de vocês. Então foi tendo essas ajudas. Mas muito perrengue, muita dificuldade. A palhaçaria, ela chegou num momento que eu estava muito desesperada. Eu estava pensando numa tragédia, eu estava com depressão, eu não conseguia mais fazer mais nada na minha vida, porque eu não sabia mais o que fazer, não sabia. Eu já tinha uma professora que pegava no meu pé, já tinha me reprovado lá na UFA, o pessoal, outra já tinha ido lá, tinha me xingado porque eu não tinha conseguido pagar o aluguel, eu já tinha passado por tudo quanto é vergonha. Eu já tinha ido para o fundo do poço, eu já era o fracasso do fracasso do fracasso do fracasso. Aí surgiu essa salvação. Vamos fazer um grupo de cultura popular, vamos. Aí vamos pensar ter palhaço, vamos. Como é que vai ser esse palhaço? Ah, tem o Grupo Lume que dá iniciação, faz um retiro. Aí uma colega, a Felícia, que conhece, o João, vamos produzir. Aí produziram esse retiro. Só que eu não estava cogitada para estar nele, porque era com as pessoas de lá, de Salvador, e eu tinha acabado de chegar. Mas o Rafael, que a gente ficou muito amigo, ele é uma pessoa muito sensível, percebeu todo o meu sufoco. Ele disse, não, ele foi lá em casa e falou, você vai fazer esse retiro. Eu não tinha dinheiro, ele falou, eu pago para você. Eu falei, onde eu vou deixar os meninos? Você vai deixar os meninos com a Zenite. Ela ficou com vocês, e eu fui fazer esse retiro. E foi um divisor de água na minha vida, porque todo o sofrimento que eu estava carregando até ali ficou para trás. Porque foi ali, naquele retiro, que eu entrei em contato comigo, onde eu tive um alívio, eu consegui enxergar o prazer de estar vivo. Eu lembro que um dia, a gente estava no retiro já há muito tempo lá, porque esse retiro era para iniciação na palhaçaria, mas que tinha toda uma metodologia do Lume, que era da gente, a gente ficava isolado de tudo, a gente trabalhar o nosso ego, a gente em busca da nossa essência, da gente mesmo, né? Então você passava por muitos jogos, muitos exercícios de autoconhecimento também, enfim. E aí eu fui me descobrindo. Teve um exercício lá que era o exercício de contar feijão, separar os feijão e contar. Todo mundo terminou de contar os seus. Eu estava lá ainda no meu primeiro montinho. Tinha outro exercício que era para subir na árvore. Todo mundo subiu, eu fiquei lá embaixo da árvore. Nunca subi porque eu tinha medo. Eu olhava para cima e ficava assim, chorando. Ai, vocês me abandonaram. Eu quero subir na árvore, ninguém me chama. Tinha uma piscina, todo mundo pulava na piscina. E eu lá, eu não consigo nadar, eu sou uma sofredora. Então eu comecei a rir da minha vida, a rir de mim. Aí todo o movimento dessa tragédia pessoal muito grande ficou leve. Eu estava lá há muito tempo nesse retiro, aí o Missier, Simeone, duas pessoas que eu honro muito na minha vida, porque mudaram minha vida nesse retiro, certo? Não vou botar a responsabilidade deles, mas através deles eu conheci a palhaçaria. Aí um dia eles falaram assim, hoje nós vamos sair. A gente já estava lá na casa há muito tempo. E tinha um negócio que era assim, de manhã ninguém podia falar. Era a manhã do silêncio. Aí era que a gente tinha vontade de falar mesmo. Aí ficava o tempo todo a gente passando por outro. Eu falava assim, né, fazendo uns barulhos. E aí a gente ia criando esse estado de brincadeira. Aí ele disse, vou levar vocês para um passeio. Se arruma todo mundo que nós vamos passear. A gente ficou igual criança, nós vamos passear. Aí tudo rápido, senão eu desisto. Aí a gente correndo, aí ele saiu na frente, abriu o portão, a gente já estava muitos dias lá dentro, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Não tinha celular na época, não podia telefonar, não tinha nada. Aí, quando abriu o portão que a gente saiu, ele na frente, a gente tudo atrás, assim, os bichinhos tudo morrendo de medo, o que nós vai fazer? Aí quando ele chegou, no local que a gente chegou era uma praia. Acho que era lá em Estela Maris. Quando a gente viu o mar, a gente ficou louco. Saímos correndo, todo mundo correndo, até eu, que muito tímida, com muito medo, não corri igual os outros, que os outros ficaram loucos, né? Correndo, pulando, com as pernas pra cima, todo mundo gritando, empurrando, a gente se batendo. Veramos as crianças naquele momento, foi a coisa mais linda do mundo. E aí eu comecei, né, a me soltar. Quando eu voltei, a gente podia fazer uma ligação para alguém da família. Eu liguei para tua tia, para Maria, porque a gente era muito amiga. A Maria, ela me seguiu, né? Eu fui quem foi abrindo as portas para ela, né? E ela é muito grata por isso, né? Que a Maria, tu sabe, tua tia é uma grande dançarina, uma grande atriz lá em Brasília, que eu admiro, linda. E liguei para ela, falei, irmã, eu tô te ligando porque minha vida mudou.
eu descobri uma coisa incrível. Eu nem sabia dizer para ela o que eu tinha descoberto. Eu nem sabia dizer para ela o tanto que eu estava feliz, porque há muitos anos eu não tinha esse sentimento de alegria, de felicidade como eu tive. Então eu resgatei minha alegria, resgatei a minha felicidade, resgatei a minha liberdade. Quando eu saí desse retiro, que cheguei em Salvador, tudo ficou diferente, porque a gente começou a fazer saídas lá em Salvador. Tu saiu muitas vezes com a gente e tinha uma coisa muito legal, que o teu palhaço, quando tu estava no teu palhaço, ele não caía. E isso me chamava muito a atenção, porque o teu palhaço, ele nem que ficasse um segundinho em pé, dava 10 passos, mas não caía. Não é que nem não caía, não se balançava. O movimento involuntário, ele desaparecia por alguns momentos, lembra? Lembro. Isso era muito curioso. Aí é que eu fui percebendo tanto que a palhaçaria estava sendo um divisor de águas na minha vida, como ela estava transformando, trazendo uma mudança muito grande que eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo comigo. Aí começou, né? Eu ia para as coisas, vocês dois botavam o nariz e iam os dois comigo, né? E o circo, ele tem essa coisa, né? Tem essa característica da família. Então eu nunca forcei vocês para querer a gente fazer uma família circense, mas eu tinha vocês comigo o tempo inteiro na palhaçaria, a gente junto, mas enfim, veio a palhaçaria para aliviar, né? Para trazer esse prazer, né? Porque aí tudo mudou, tinha feijoada lá na UFBA, a gente ia fazer as saídas, inventamos feijoada para arrecadar dinheiro, montamos um núcleo de pesquisa e prática da arte do clown, porque na época a gente falava clown. E aí lá, aí pronto, eu parei de fazer, eu comecei a me ver, sempre, a atriz foi embora, né? Sim, foi embora, a atriz continua, mas não a atriz atuando na minha frente. Quem passou a atuar na frente foi a palhaça, a atriz ficou como apoio, né? E a Antônia ali junto, já sem sofrer, né? O meu sonho era ir para um festival, né? Porque naquela época, quando as mulheres na palhaçaria começaram a surgir, as mulheres não eram protagonistas. A palhaçaria, assim como a capoeira, dentro da capoeira, porque naquela época também eu fui fazer escola de circo, a Picolino. E lá na escola de circo tinha um grupo de capoeira, porque o Anselmo, que Deus o tenha, também outra pessoa que eu honro, porque ele abriu espaço, porque o Picolino era só para projetos para criança, para adolescente. Ele abriu espaço para o nosso grupo, que tinha saído do retiro para fazer a escola de circo. Depois de ter feito muita saída em Salvador, muita saída, eu queria ir para os festivais. Aí eu fui para o festival Anjo do Picadeiro, que era um festival que tinha na época, que trazia muitos palhaços de fora, né? E aí veio uma palhaça, que foi a Ângela de Castro. Foi a segunda pessoa que eu fiz oficina de palhaçaria. E lá nesse festival, porque eu comecei a ir para os festivais para aprender. Porque a palhaçaria, a gente passa muito tempo aprendendo, a vida inteira. Mas antes de ter um espetáculo, a gente, hoje em dia é diferente, estou falando na minha época, porque a minha época tinha uma relação muito machista. A gente não, as palhaças tinham muita dificuldade de estar dentro, né? Então o meu sentimento era, tô conseguindo, tô feliz porque estou chegando num festival, né? E ainda muito tímida também, porque mesmo eu buscando uma nova maneira de trabalhar, a atriz, né, ali junto, mas ainda veio outro problema, sabe? Que era tipo assim, nossa, ela era tão boa atriz, agora eu vou ser palhaça. Não deu certo. E quando eu fui de Salvador para Brasília, né, que depois, né, a gente voltou para Brasília, eu cheguei em Brasília muito diferente do que eu era, mas eu cheguei lá, as pessoas, os atores lá não me chamavam também por nada, porque agora ela é palhaça, não é como é agora, que a palhaçaria já está muito conhecida. Ser palhaça ganhou um valor, né, já está bem diferente do que era lá atrás, que foi ser palhaça, não deu certo. Lembro quando eu estava fazendo teatro em Brasília, que tinha, voltando um pouquinho, porque eu lembrei que eu fiz parte de uma companhia que chamava Companhia de Artes Cênicas do Terceiro Mundo, que foi uma companhia que me levou para muitos países, levou para Argentina, me levou para o Chile, me levou para o México. Então eu já tinha esse histórico como atriz. Aí como palhaça, indo para os festivais, um país que eu fui que foi para o festival foi em Andorra, que era depois, que é um principado, é um país bem pequenininho, que fica ali, né, acho que é na Catalunha, não sei mesmo, próximo a Barcelona, que aí depois eu fiquei um tempo lá em Barcelona.
Enfim, foi nesse o primeiro que eu fui, né? Aí daí veio outros, porque eu fui pro festival no Rio de Janeiro, primeiro festival de mulheres da palhaçaria foi das Marias da Graça, né? Foi no Rio. Então, quando eu fui para esse festival, eu tinha um número, porque eu queria fazer um número, eu queria ter um número para ir para festivais. E aí eu fui para Campinas. Essa parte eu acho uma parte interessante da gente falar, porque eu fui para Campinas fazer assessoria com o Ricardo Pussetti. E lá, quando eu estava na assessoria com ele, eu falei, Ricardo, o Sereno, que todo mundo já, né, já te conhecia, né, já tinha ido, acho que para Paraíba, né? Eu falei, Ricardo, o Sereno, ele anda balançando, ele tem movimento involuntário, ele não é balançando, eu falei, ele anda em desequilíbrio, né? Não tem o mesmo equilíbrio que eu tenho. Contei, né, como é que era, e é meu desejo de trazer isso com uma pesquisa. De como eu, Antônia, que tinha tanta relação tão forte com a coisa da beleza, da perfeição, como é que eu ia aprender a lidar com essa desconstrução que a palhaçaria traz. E pra mim, a referência era você, porque nasceu com essa deficiência e era desconstruído que eu falo dentro desse padrão de beleza, desse padrão que a pessoa tem que andar reto, e era uma pessoa que andava balançando, que tem uma relação até na própria paralisia cerebral, essa coisa do coreotetose, é da coreografia, essa sensação, parece que a pessoa tá bêbada. Então isso pra mim me chamava muita atenção. Eu falei, Ricardo, como é que eu faço aqui de treinamento em sala, como atriz, para encontrar esse estado que o Sereno tem, que é um estado que nunca tá parado. E o palhaço, a palhaça pra mim, está sempre dessa relação com o movimento, com a dança. Lembra que no Sara Kubitschek de Salvador, uma professora de dança, que era terapeuta lá, foi te atender, que ela era irmã de uma atriz famosa, Cláudia Abreu, que aí a gente fez um trabalho contigo lá de dançar o movimento, de dançar. Tudo isso eu fui trazendo para essa relação com a palhaçaria. Eu escrevi isso na minha dissertação do mestrado. Tem uma página falando disso, que foi um olhar também que eu tive de pensar, o Sereno, ele tá na minha vida porque ele tá me ensinando o que eu tô fazendo hoje. Sempre me estou claro, mas a minha relação, a minha referência, né, com a palhaçaria. Eu ter esse olhar também porque na capoeira a gente se quebra, a gente se desconstrói. Então, isso foi me dando consciência porque eu já tinha você na minha vida, com essa desconstrução, com essa voz. Eu comecei a pensar, eu tenho que trabalhar muito como um palhaço, tenho que ralar bastante para ser como o Sereno. Que para ti é natural, tu é assim. Eu preciso me trabalhar muito para ser assim. E também tem a relação com o emocional, tudo é intenso, é muito intenso. A gente já riu muito junto falando disso, né? As quedas, o palhaço cai, né? Eu sempre relaciono com a capoeira a gente cai. O palhaço cai, a coisa que tu mais fez na tua vida foi cair também, né? Uma das coisas, né? Cair, né? Tanto é que o Sereno, Eu Caio, é uma música que tu detestava, né? Numa época, né? Detesto ainda até hoje. Passa o filme, né? Essa história toda, né? Dessa relação de pensar, né? Da palhaçaria, da gente. Ainda vou fazer muita coisa. Lógico. Porque eu, depois de tudo isso, jogar em Brasília, vencedora, com muitas conquistas, com 2 espetáculos, reconhecida, você sabe que eu sou reconhecida em Brasília, que tem muita gente que me valoriza. Eu fiz história, eu construí um nome na cidade, eu fiz parte da história de Brasília. Eu cheguei onde eu queria, eu determinei, eu vou sair do centro do meio, lá do Maranhão, e eu vou chegar no centro de Brasília, no Planalto Central, e vou ser reconhecido. A vida me levou de novo para outro lugar, porque eu sou artista, e os artistas é assim, né? Vão seguindo o caminho, né? Teu irmão foi para São Paulo, ser gamer, né? Abrir, né? 2 espaços também para vocês. Mãe, quero ir para a China. Eu digo, não vai, mas no fundo eu digo, vai, né? A gente fica insegura com medo. O Pedro foi para São Paulo. Começou a, em vez de ir para Brasília, vinha para Florianópolis por causa da namorada. Só ia para lá passar Natal. Eu falei, eu tenho que dar um jeito, porque vocês são a razão da minha vida. De tanto da história, eu só vocês. Depois do teu pai, o que foi? Luta, trabalho, conquista, profissão e tudo, e vocês 2. É o meu caminho. Não dividi isso com mais ninguém.
nem com a minha família, né? Então eu arrumei um jeito de vir pra cá e corajosa como eu sou, eu fui, falei, não, eu vou pensar que eu vou fazer. Ah, eu vou fazer um mestrado, eu sonho em fazer mestrado, mas nem pensava que eu ia conseguir passar, porque até então eu não pensava que eu tinha que eu era intelectual, não pensava que a minha história era tão importante. Mesmo já construído o nome e tudo, mas ainda vinha aquele ranço de não me ver como mulher negra, aquele ranço de me ver como uma pessoa que conquistava, batalhava e tudo, mas não me reconhecia, né? Aí fiz prova com mestrado, passei, já foi meu Deus do céu, eu fiquei tão ansiosa no dia que saiu o resultado, que eu não, saiu o resultado no dia de noite, 7 horas da noite, eu só consegui ver no outro dia, porque eu não conseguia, eu abria lá pro computador e voltava e ia dormir, passei a noite fazendo isso, só fui no outro dia. Vim pra cá, passei no mestrado, já tinha essa segurança também de estar aqui, né, de chegar aqui, e já tem a capoeira aqui. E vim sozinha, você ficou lá em Brasília, né? Logo depois você chegou aqui também. E aí, passou o tempo, o Pedro chegou também, né? E aí eu já terminei o mestrado, foi uma conquista incrível. A bateria do Nizambi foi toda para lá, foi o dia mais emocionante da minha vida, porque esse dia foi o dia que eu me vi como mulher negra. Esse dia foi um dia assim inesquecível. Foi um divisor, outro momento, que foi mais uma passagem. Mais uma vez o portal abriu para mim. Mais uma vez, meu orixá me deu caminho. Naquele dia ali, que eu fiz um picadeiro, eu botei como é que chama aquele? O queijinho do elefante do circo. Fiquei em cima dele e contei a minha história na minha dissertação do mestrado, a minha história da Antônia com a palhaça, a Fronha conversando com a Antônia, que sou eu mesma, mas o melhor de mim conversando comigo mesma, né? E tava meus amigos todos ali, já tava meus amigos daqui, né? Foi uma bateria, eu entrei gritando um iê, a bateria entrou, a bateria do Nizambi, a mestra Elma estava lá. E depois daquilo ali, eu já estava consagrada aqui em Florianópolis, tanto é que eu consegui fazer depois uma festa de aniversário, né? Você sabe que eu tenho uma história com aniversário, que eu nunca tinha tido uma festa de aniversário. Eu fiz uma festa de aniversário aqui em Florianópolis, que selou a cidade, né? As bruxas me acolheram, porque foi uma festa incrível com o meu aniversário, que foi muita gente, as palhaças foram, eu fui acolhida. Hoje eu faço parte da Rede Catarina de Palhaças. Hoje eu tenho altas amigas, hoje eu já sou convidada, eu fui convidada recentemente para o portal do Circo de Florianópolis. Hoje as pessoas já me dão pauta. Hoje, só ainda não ganhei edital aqui, porque eu acho que isso também é um processo que demora, né? Porque a gente vai também, passa por um tempo, né? E é porque muita concorrência também é grande, mas minhas amigas ganhando também a gente se sente contemplada, porque a história da palhaçaria, elas dão continuidade. Enfim, depois veio o quê? O doutorado. Porque quando eu me encontrei como mulher negra, eu falei, agora eu quero continuar essa história. Eu quero continuar esse caminho, eu quero continuar andando. E fiz prestei o doutorado, entrei no doutorado e agora você sabe, né, que a minha conquista é uma conquista muito grande, né? 60 anos, uma mulher que está na doutora, palhaça. Cheguei, como é que a gente vai pensar por tudo isso e dizer assim, cheguei. Eu quero que outras mulheres, assim como eu sei que tem muitas, ou vejam essa história, não estou contando essa história para me exibir, de jeito nenhum. Eu quero que essa história, e te agradeço demais por você me proporcionar isso. Muito, você
né, meus tesouros, você, o Pedro, a neném que está no céu, né, me dá essa oportunidade de a gente, né, contar essa história. Né, e agora eu vou, né, deixar, né, dizer que eu estou fazendo um doutorado, que eu acho que é importante, que eu estou pesquisando todo o meu, né, a minha história enquanto palhaça formadora, porque eu tenho essa coisa de ensinar e de aprender. Então eu estou desenvolvendo uma metodologia que outras mulheres pretas ou mulheres né, que queiram pensar uma palhaçaria onde possa trazer a sua própria história, as suas raízes. Não ter medo de pensar que o que é nosso não serve para nada, o que é nosso serve muito para a gente. Mesmo você indo fora, indo para a Europa, como eu fui, para muitos lugares, tive essa oportunidade, o caminho foi aberto, mas tudo isso serviu para hoje eu pensar em desenvolver uma metodologia na palhaçaria para levar para outras pessoas. Porque é isso, a gente recebe e a gente... Muito, muito incrível, né? Falar disso tudo. Passou muitas histórias, muitos filmes na minha cabeça. Sim. Né? Mas essa história não é só minha, né? Ela é a história de muitas mulheres. Muitas mulheres negras que foram silenciadas, que foram abusadas, que foram, enfim, e que são muito batalhadoras, como você falou. E eu te agradeço muito por reconhecer isso. Acho que isso é o presente mais maravilhoso que pode ter na vida, é a gente ter os filhos que reconheçam a gente. Olha, eu peço aos orixás, eu peço muito que meu pai Ogum, minha mãe Ansã, me dê vida longa, muito caminho, para eu ficar velhinha contando história, velhinha, porque meus sonhos, eu tenho muitos sonhos, tem muita coisa para fazer, tem o espetáculo que eu quero montar, para viajar bastante, é muita coisa ainda que a gente ainda vai conquistar. Você sabe que a gente tem sonhado muito, eu, você e seu irmão, né? Sim. Da gente viajar, você lançar seu livro, o Pedro voltar a jogar, eu montar o meu espetáculo, a gente para São Paulo, depois eu voltar para a França, que é a nossa, fora Salvador, foi a nossa segunda casa, para ver como a gente é chique, não é? Sim. É como é que o universo é generoso com a gente, né? Sim. É isso, meu filho, muito obrigada. Muito obrigado a você a dividir um pouco da sua história. Eu agradeço muito, muito mesmo A nossa história, né, a filho? nossa história. A nossa história. Olha você aqui hoje, olha o que está fazendo. Gravando a nossa história, né? Muito obrigado, mãe. A gente... Para outras mães também, né, filho? Para outras mães que têm, né? Sim. Outras mães também se inspirarem, né? Sim. E chegar, né, nesse... Onde nós chegamos, nós conseguimos, né? A gente conseguiu. Sim. E eu agradeço muito, muito, muito. Obrigado. Muito, muito essa oportunidade, né? A nossa história. Só tenho a agradecer. Obrigado. Minha mãe, minha avó, meu avô, seu irmão, o Pedro, seu pai, sua avó, mãe, todas as pessoas da nossa vida. Que todo mundo que chegou perto da gente contribuiu para a gente chegar nessa conquista. Sim. Não é? Sim, sim. Antes de acabar, tem uma pessoa muito especial que eu queria que estivesse vendo isso. E que eu sei que onde ele estiver, Ele tá feliz. ele tá muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz. Muito, muito. É onde a gente honra ele também, porque ele
A maior felicidade dele era que eu era palhaço. Sim. A maior Que felicidade. Se ele tivesse em Brasília, que ele tava no lugar do tio, era ele. Que é meu grande tio, Maninho. que me inspira muito. Meu tio Maninho, Que Manuel. Aonde ele estiver, ele vai estar vendo isso. E ele tá E rindo. ele vai estar rindo e muito feliz. A gente honra muito ele. Feliz. Porque ele ajudou muito a gente. Sim. Muito. Sim. Muito. Né? Tio. Fala, filho. Isso não é só pra mim. Isso também é pra você. Um beijo e...